Olá, eu sou Vinícius, eu sou acadêmico do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade Fajar de Jaguariaíva, Paraná, e estou aqui para apresentar o meu artigo da disciplina de Antropologia e Sociologia da professora Rossane, cujo tema versa sobre Michel Foucault e a mitigação das penas em Vigiar e Punir e a legitimidade de Max Weber. Estes dois grandes teóricos, estes dois grandes pensadores da sociedade que nos trazem significativas contribuições até para os dias de hoje, com os seus estudos sociológicos. Eles analisam e estudam a relação de poder, como este poder se origina e como este poder interfere na vida dos indivíduos e quais as causas, os motivos e as consequências que levam estes indivíduos a se submeterem a estes regimes de poderes, aos governantes, sejam eles quais forem, sejam o rei, no caso o monarca, o presidente, independente da forma como este governo ele se consolida. Mas eles tecem essa análise partindo da perspectiva da humanização, partindo do indivíduo. Todos nós sabemos que somos indivíduos inseridos numa sociedade objetiva, com propósitos, seja a sociedade da cidade onde a gente mora, seja um grupo ao qual a gente pertence, uma religião, qual for, tem ideias e tem fundamentações. Porém, o indivíduo dotado de subjetividade possui uma criação específica, possui uma cultura específica, desejos, anseios e vontades que se somam com os outros indivíduos, formando a sociedade. Obviamente que em dados momentos essa subjetividade pode se transpor às normas sociais, que para que a sociedade ela funcione de maneira correta, de maneira adequada, para que ela garanta harmonia entre esses indivíduos dotados de particularidade, é necessário que se estabeleçam regras. E estas regras são estabelecidas pelo Estado, pelo governo, né, pela nação. E nós sabemos que o governo, em termos de mundo, seja este ou outros países, ele sofreu modificações drásticas nos seus regimes de atuação, sejam eles a monarquia, o presidencialismo, enfim. E estes grandes teóricos, por esta perspectiva de humanização, buscaram entender e estudar um pouco desta relação, especialmente a relação de poder, que seria exercido pelo Estado, pelo então governante, né? Então eles estudam esta relação no intuito de entender o que leva o indivíduo a se submeter a determinados regimes, a determinadas circunstâncias, como ele se justifica e como que este processo ele acontece na prática. Então, inicialmente, nós temos aí Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, escrita em 1975, no qual ele faz referência a uma forma de punição, né, que aconteceu até meados do século XVIII. Essa forma de punição, ela consistia em reconhecer, em termos, o indivíduo que cometeu um delito, que cometeu um crime. Esse indivíduo, então, ele era coagido pela força do Estado, a mando das autoridades, principalmente do monarca, do rei, né? Neste momento, imperava-se aí a monarquia absolutista, ou seja, aquela que detinha todo o poder sobre todas as condições do Estado, onde acreditava-se que o monarca era escolhido por Deus, era indicado por Deus, e ele tinha todo o domínio e todo o poder perante a sociedade. Diante dessa circunstância, este indivíduo era levado preso, ele sofria torturas em praça pública, das piores possíveis,
de diversos estilos e mutilações e tudo mais, e era levado consequentemente ao óbito. Então não existia um critério específico para os tipos de crimes, a punição era praticamente a mesma em todos os quesitos, ela não tinha esse caráter humanizador, ela consistia em torturas, em castigos físicos, sendo que muitas vezes para impor e para demonstrar a autoridade do rei, né? E muitas vezes isso acontecia em casos de um indivíduo que simplesmente se rebelava contra as autoridades, né? No sentido de rebeldia mesmo, não somente de crimes e delitos. Então, assim, isso servia como exemplo para a sociedade no que poderia vir a acontecer com os indivíduos caso transgredissem a lei ou se rebelassem contra a autoridade do monarca, né? Mas partindo disso, com a decadência da monarquia, em decorrência das grandes revoluções, seja a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, nós tivemos as grandes lutas pelo reconhecimento de direitos e pelo fim dos privilégios da monarquia, que imperava, então, nos países europeus. Então, essa monarquia, ela não simplesmente, ela não deixou de existir, porém, ela não tinha mais esse caráter absolutista. Foram instituídos os congressos, os quais legislavam sobre as matérias, os tribunais, os quais julgavam os indivíduos, e dentre estas revoluções eles adquiriram direitos naturais, direitos que eram considerados inerentes ao ser humano, inerente ao homem, ou seja, a partir do momento que o indivíduo nascia, ele já adquiria esses direitos, como direito à vida, direito a não ser perseguido, a não ser torturado. Então, esses direitos e essas revoluções, garantindo esses direitos, fizeram com que surgissem as constituições, as cartas magnas, que consolidaram, então, no direito escrito, no direito formal, estas condições, né, respeitando esses direitos humanos. O Estado, então, diante desse desprestígio do poder, ele altera o seu sistema de punição, partindo do caráter físico para o caráter moral, né? Em vez de castigar o corpo, castigava-se a alma. Surgiu então o panoptismo, né? O panoptismo de Foucault, baseado no panoptismo de Jeremy Bentham, um filósofo utilitarista inglês, no final do século XVIII, que criou todo um sistema penitenciário, tipicamente moderno, né, que continham elementos que permitiam a vigilância desses presos, né, ou seja, uma economia de recursos humanos, uma economia financeira muito grande para o Estado, onde passava-se a ter o caráter, além do caráter de vigilância, o sentido de prover a restauração desse indivíduo, um caráter humanizador. Este indivíduo, ele se estabelecia, ele era julgado pelos seus crimes, né? Surgiu então uma dosagem dessas penas de acordo com o crime que ele cometia. A pena era subjetiva, era para cada indivíduo, de acordo com o crime que ele cometeu, era o tempo que ele ficava preso, era a pena que ele era sentenciado. Dentro da prisão ele era constantemente vigiado e ele se submetia a tarefas de rotina, como acordar nos horários certos, alimentar-se nos horários certos e aprender um ofício. Aprendendo um ofício e tendo toda essa disciplina, acreditava-se que o indivíduo passava-se por um processo de readaptação para o convívio social, garantindo assim não somente a vigilância, o isolamento social desse indivíduo como punição, mas a possibilidade de redenção, de restauração, transformar aquele delinquente
em um trabalhador que venha contribuir para com a sociedade. Haja visto que esse sistema prisional moderno, que exerce grande influência, inclusive no sistema dos dias atuais, deu vez para o modelo prisional antigo, que também consistia em torturas. Não é somente porque existiam os suplícios que não existiam as prisões. As prisões, elas existiam, mas elas previam todo um sistema de tortura, condições desumanas. Foucault, adaptando a essa teoria, ele inova e vem aplicar este modelo panóptico na sociedade, ou seja, pelo viés da vigilância. Os indivíduos constantemente vigiados policiavam a sua conduta. A possibilidade de um erro, de uma transgressão, de uma lei, de uma norma, ou até mesmo se rebelar contra o Estado, seria suprimido diante de todo esse sistema de vigilância. Ou seja, disciplina-se a alma. O indivíduo vai acostumar-se a essa condição e vai pensar muito bem antes de cometer algum crime, antes de fazer algo que venha ser contrário às regras, contrário ao ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, o indivíduo ele se sentia também protagonista de todo esse processo, né? Ou seja, isso falando-se sobre a questão do indivíduo que foi preso, ou seja, ele passa por um tratamento de adaptação à sociedade, garantindo-lhe um ofício para ser exercido em prol da sociedade, e esse indivíduo sentia-se importante perante um mecanismo da sociedade. Essa teoria de Foucault é fundamental para compreender as formas atuais, tendo em vista que a sua efêmera contribuição, né, no seu pouco tempo de vida, nos trouxe modelos como o modelo prisional. Hoje em dia somos constantemente vigiados desde o momento em que nascemos pelos nossos pais, somos educados, a nós são impostas regras, nós nos socializamos no ambiente escolar, onde temos os educadores que nos colocam disciplina, nos colocam regras, recreação sim, porém tudo com vigilância constante, no intuito de nos estabelecer regras para que nos tornemos indivíduos socialmente capazes, ou seja, de conviver em sociedade, de produzir para a sociedade e não transgredir as regras. Apesar de que nos dias atuais acredita-se por muitos críticos que o modelo de certa forma ainda é ineficaz, porque muitos indivíduos que cumprem pena acabam saindo do sistema prisional, cometendo novos crimes ou mesmo crime, e continuam não contribuindo para a sociedade, né? Então, assim, Foucault aborda toda essa questão da disciplina, do controle que o governo, então, exerce através desse sistema de vigilância que nós podemos encontrar nos dias atuais. Coloca também a questão do reforço positivo, que também é importante, como, por exemplo, o aprendizado de um ofício, fazendo com que esse indivíduo sinta-se importante perante a sociedade. É um reforço positivo, onde comprovadamente científico, que o reforço positivo é muito mais eficaz que o reforço negativo propriamente dito. Então, ele estabelece todo esse controle que o Estado exerce sobre os indivíduos, né? A gente sabe que hoje em dia não somente
desses sistemas que eu já mencionei, mas com relação ao policiamento, né, que nós temos em nossa sociedade, mas todo o sistema de câmeras, que hoje em dia é frequente, as redes sociais, muitas vezes o indivíduo, não existe um indivíduo específico para proceder com esse monitoramento a todos os membros da sociedade 24 horas por dia, mas com esses registros é o suficiente para que indivíduos que venham a transgredir as regras possam sofrer sanções futuras, para que a justiça possa se apropriar desse recurso, né, em prol da ordem social. Aí nós temos Max Weber, que vem tratar sobre a questão da legitimidade. O que seria essa legitimidade? Seria o exercício do poder legítimo pelo Estado, né, e a ação dele sobre esses indivíduos, verificando-se a ele imposto essa relação do indivíduo passivo, que é dominado, né, e o indivíduo ativo, que é o dominador, que é o governo. As causas e as condições que levam o governo a exercer esse poder sobre os indivíduos, a relação que se estabelece e como o governo garante, como o governante garante essa dominação sobre os indivíduos, como que ele se sustenta perante esse regime. Onde muitas vezes um poder legítimo ele é visto pelo mero cumprimento adequado das leis vigentes. Ou seja, o gestor, o monarca, o presidente, seja ele quem for, é um exemplar seguidor das normas, um seguidor do ordenamento jurídico vigente. Essas teorias de Weber, essa relação de poder, de legitimidade, reflete significativamente nos dias autorais, no estudo das relações políticas, das sociedades, destas relações de governos e seus respectivos regimes. Partindo de toda essa teoria, Weber procurou aprofundar essas relações a fim de diferenciar os tipos puros de dominação, partindo da hipótese de que nem todos os indivíduos, em dado momento, simpatizam ou concordam com o governante, com o tipo de governo, com os rumos que a sociedade está tomando perante esse regime. Prova disso são as grandes revoluções, como já bem mencionado antes, né? Insatisfações aos regimes que geraram estas grandes revoluções em busca de direitos fundamentais contra a repressão do regime operante. Portanto, esse poder nem sempre se reporta à legalidade. Ele pode ser imposto contra a vontade de alguém, de um indivíduo, e essa relação de poder pode ser observada não somente pelo prisma do governo, visto que há poder na família, há poder na empresa, há poder em grupos sociais. Essa relação de poder pode ser estudada em diversos âmbitos. E a política, portanto, ela tem um papel fundamental para explicar a existência das relações de dominação entre os homens, né? Ou seja, conforme Weber pontua, a dominação é a probabilidade de encontrar obediência a um determinado comando. Ela implica na aceitação de determinada ordem por parte do sujeito passivo, estabelecendo a relação política com o sujeito ativo, que no caso o governo, o governante, né? E o passivo, nesse caso, é o povo, é a população, mediante a disparidade de forças, ou seja, o governante exerce força maior
sobre o povo, sobre o governado. Então surge a necessidade da aplicação da legitimidade, que versa sobre a dominação, pelo fundamento de que qualquer ator nesse processo que deseja exercer um poder, exercer um mando, uma dominação sobre um subordinado, deve se ater à fundamentação, né? Deve se ater a esta fundamentação de legitimidade para a sustentação de suas ações, né? Seja um governo, seja um pai de família, seja um empresário, enfim, qualquer membro da sociedade, criando situações que tragam compreensão em vez da mera imposição, ou seja, trazer benefícios para a sociedade a qual se administra, todas as decisões e ações respaldadas no bem comum e não na vontade subjetiva do indivíduo. Partindo dessa perspectiva, Weber cria 3 tipos puros de dominação, sendo elas a dominação legítima, que a dominação racional legal, a tradicional e a carismática. São 3 tipos de dominação. A dominação legal, ela se respalda no ordenamento jurídico, basicamente, ou seja, tudo que se está escrito, estabelecido em lei, obviamente que incluído no direito positivo daquele país, daquela comunidade, perfeitamente aceita porque passou por todo um processo legislativo. A iniciativa, a aprovação e a discussão pelo Poder Legislativo, ou seja, parte-se do pressuposto que o governante não meramente criou uma lei ou impôs, sancionou-a em detrimento próprio, para benefício próprio. Ela só se tornou lei porque passou por todo um processo que garantiu a participação de todos, ou seja, a vontade da sociedade. Nós temos também a dominação tradicional. Ela decorre de um princípio sagrado. Nós podemos citar como exemplos o modelo patriarcal. Nós temos os exemplos bíblicos, por exemplo, Abraão, ele tinha um poder que emanava de Deus, Deus o designava como líder patriarcal de sua família, consequentemente ele era um líder da comunidade onde ele vivia. Aquele que transgredisse as suas regras, os seus mandamentos, não somente estaria atingindo a ele, mas a Deus, consequentemente atingindo uma figura sagrada, podendo não somente sofrer as consequências, as sanções da sociedade, mas talvez após a morte sofrer punições celestiais, né? Punições pós-mortem, no caso. E essa teoria, ela serviu para justificar, inclusive, a monarquia absolutista, ou seja, levava-se a população a crer que o poder do rei emanava de Deus também, que ele era escolhido por Deus ou pelos seus deuses de acordo com o país, de acordo com o momento histórico, com a sua religião. Ou seja, o poder dele era sagrado, por isso deveria ser obedecido em todas as circunstâncias. Nós podemos encontrar ainda a dominação carismática. Essa dominação surge quando um grande líder, quando esse grande líder ele é ovacionado por uma população, por um grupo específico, ele tem um poder de persuasão muito grande, de convencimento, ele tem uma boa oratória, ele tem um intelecto incrível, o qual, de certa forma, conquista os seus dominados, ele forma grupos específicos. Nós vemos muito isso na política hoje em dia, perante os famosos. É aquele indivíduo que passa
uma imagem convincente de que talvez seria a única pessoa preparada para exercer determinado poder, né? Nós tivemos exemplos aí citados por Weber como os profetas, os grandes guerreiros, os demagogos. Além dessa questão midiática toda, hoje em dia nós podemos citar o jornalismo, os professores, ou seja, são pessoas que pelo intelecto, que pelo poder de argumento, acabam conquistando uma legião de seguidores, né? Essa palavra é muito em voga, seguidores hoje em dia, né? Principalmente com as redes sociais. Ele vende uma imagem de que seria um indivíduo preparado e um poço de virtudes, né? Digamos assim. Esses 3 tipos são listados como ideais, ou seja, eles são ideológicos, que por sua vez podem sofrer decepções pela não correspondência. São modelos estudados por Weber perante as suas experiências sociológicas ao longo do tempo. Alguns modelos podem não funcionar e não ser perfeitamente aplicáveis nos dias atuais, mas nos trazem bases significativas para o entendimento e para o estudo da nossa sociedade. Portanto, como vimos, estes 2 grandes teóricos, pensadores da sociologia moderna, cada um no seu tempo, atuaram sobre a ótica do mesmo princípio, o princípio da racionalidade. Ambos procuraram observar os mandos e os desmandos dos sistemas, dos regimes de governo, estabelecendo as relações de punições adequadas, a questão da vigilância, como um indivíduo pode ser doutrinado para exercício na sociedade, para contribuição para a sociedade, e quais os recursos que podem ser utilizados, ora falhos, ora eficientes, para que o indivíduo possa se manter aí perante as regras sem transgredi-las. Comentando também um pouquinho sobre o caso dessa vontade individual, dessa subjetividade do indivíduo dotado de pensamento próprio, vir a transgredir essas regras, ferir não somente a sociedade, mas o governo consolidado em si, quais as sanções ele pode sofrer e como essas sanções evoluíram ao longo do tempo, principalmente com a queda da monarquia absolutista e o surgimento, né, a consolidação dos direitos essenciais da vida, aquele direito natural que é anterior ao poder do Estado, que é anterior a qualquer regime de governo. Como bem mencionado, essas teorias nos garantem bases para o estudo da sociedade moderna, obviamente que não na sua totalidade, como vimos, o sistema prisional, ele segue ainda esse parâmetro de readequação do indivíduo, de isolamento social dele e preparação para a reintegração dele na sociedade, que muitas vezes, infelizmente, não surte efeito, porque esse indivíduo acaba retornando para a criminalidade e muitas vezes envolvendo a família e outros indivíduos da sociedade. Apesar de destoarem em alguns pontos, como muitos críticos ponderam, estes 2 grandes pensadores partiram desse mesmo objeto de análise da sociedade, na vontade individual de cada indivíduo perante a sociedade, a possibilidade de transgressão das regras e as formas de punição que, para tanto, necessitam ser verificadas pelo poder do Estado, pela relação do Estado enquanto dominador e a relação do indivíduo enquanto dominado, enquanto sujeito a estas regras todas. Então, este foi o meu trabalho.
É um trabalho valoroso, um trabalho muito rico em experiência. Espero que tenha contribuído, de certa forma, para com a vida acadêmica de todos. Muito obrigado.